se fez passar por babá. A judia que atravessou controles com um bebê. Bélgica, 1943. Introdução. O bebê que não podia chorar. 4 de novembro de 1943, 6 horas e 47 da manhã. Estação Central de Bruxelas, Bélgica. Ida Externo ajeitou o chapéu de feltro que ficava grande demais. Conferiu pela terceira vez o passaporte falso dentro da bolsa e olhou para o bebê de 8 meses, adormecido em seus braços. O bebê não era dela. O nome no passaporte não era dela. A história que ela estava prestes a contar não era dela. Tudo nela era mentira, com exceção de uma coisa. O terror que ela sentia era completamente real. A 30 metros dali, 3 oficiais da Gestapo conferiam documentos no controle de segurança. Atrás deles, 2 soldados da Wehrmacht com fuzis. À esquerda, um colaboracionista belga famoso por detectar judeus sem precisar de papéis. Apenas pelo jeito, pela aparência. Ida tinha 24 anos, era judia e estava na lista de deportação. O bebê que ela carregava era judeu e também estava na lista de deportação. Os papéis que ela trazia eram falsos. Se a descobrissem, os 2 estariam num trem para Auschwitz antes do meio-dia. Mas Ida tinha algo que os nazistas jamais imaginaram. Um bebê treinado durante 6 semanas para não fazer barulho. Um bebê que aprendeu que chorar significava morte. Um bebê de 8 meses que entendia, de um jeito que a ciência não consegue explicar, que sua sobrevivência dependia do seu silêncio. O que aqueles oficiais nazistas naquela estação não sabiam era que aquele bebê silencioso fazia parte de uma rede de resgate que tinha aperfeiçoado a arte do impossível. Mover bebês judeus através da Bélgica ocupada, disfarçando-os como filhos de babás arianas. Uma operação que, em novembro de 1943, já tinha salvado 427 bebês das câmaras de gás, usando uma técnica tão ousada que parecia suicida. Escondê-los à plena vista. Nos próximos 7 minutos, Aida atravessaria aquele controle com o bebê nos braços. Responderia perguntas, mostraria papéis, sorriria com a segurança de quem não tem nada a esconder. E se tudo desse certo, se o bebê continuasse dormindo, se os documentos passassem pela inspeção, se o sotaque francês dela soasse aristocrático o suficiente, se a história parecesse convincente, se os deuses da guerra resolvessem sorrir por uma vez. Em 1 hora, os 2 estariam num trem rumo à fronteira suíça. Se alguma coisa desse errado, estariam mortos em 1 semana. Esta é a história de como uma rede de mulheres judias se transformou no sistema de contrabando de bebês mais bem-sucedido da Europa ocupada. De como 427 bebês aprenderam que o silêncio era sobrevivência. E de como Aida Externo atravessou 17 controles nazistas com 17 bebês diferentes em 18 meses, sem ser capturada uma única vez. Os nazistas procuravam judeus escondidos em sótãos, porões, paredes falsas. Nunca pensaram em procurar nos braços das suas babás. Deixa nos comentários. Você atravessaria um controle nazista com um bebê que não é seu para salvar a vida dele? Ou o medo te paralisaria? Parte 1. A Bélgica, que foi a Bélgica em 1940, era um país pequeno com grandes ilusões de neutralidade. Tinha funcionado na Primeira Guerra Mundial, argumentavam os belgas. Manter neutralidade, evitar escolher lados, sobreviver ficando fora do conflito. Era a estratégia de uma nação pequena, presa entre potências enormes. Em 10 de maio de 1940, às 4 horas e 35 minutos da manhã, essa ilusão morreu quando a Wehrmacht cruzou a fronteira belga sem declaração de guerra. Ao meio-dia, paraquedistas alemães controlavam pontes-chave.
Às 18 horas, Bruxelas já estava sob bombardeio. Em 28 de maio, depois de 18 dias de resistência fútil, o rei Leopoldo III ordenou a rendição incondicional. A ocupação alemã da Bélgica, no início, enganava pela aparência de normalidade. Os nazistas implementaram controle gradual, como uma rã numa panela de água que ferve devagar. As lojas continuaram abertas. Os bondes rodavam no horário. A vida seguia com uma rotina aparentemente intacta, exceto pelas bandeiras nazistas nos prédios do governo e pelos soldados alemães nos cafés. Para a comunidade judaica belga, que somava cerca de 90 mil pessoas em 1940, os primeiros meses foram assustadoramente tranquilos. Os decretos anti-judaicos chegaram aos poucos. Registro obrigatório em outubro de 1940. Proibição de certas profissões em março de 1941. Estrelas amarelas obrigatórias em maio de 1942. Cada medida parecia razoável dentro da lógica nazista, e cada uma apertava mais as grades daquela prisão. Ida Sterno nasceu em 14 de março de 1919, em Antuérpia. Filha de comerciantes judeus poloneses, que tinham emigrado para a Bélgica em 1912 em busca de melhores oportunidades. O pai, Samuel, tocava uma pequena loja de tecidos no bairro judeu. A mãe, Rivka, cuidava da casa e criava 4 filhos. Ida era a segunda. A família Sternos era típica dos judeus belgas. Religiosa, mas não ortodoxa. Integrada, mas distinta. Próspera, mas não rica. Falavam Yiddish em casa, francês em público e flamengo com os clientes. Ida frequentou escolas públicas belgas, onde era uma das 3 alunas judias da sala. Notada, mas não problemática numa Bélgica pré-guerra que se orgulhava da própria tolerância. Em 1938, aos 19 anos, Aida trabalhava como vendedora numa boutique de roupas no centro de Bruxelas. Era um emprego elegante para uma jovem de origem operária, um cargo que exigia francês perfeito, boas maneiras, habilidade de lidar com clientela aristocrática. Ida se destacava porque mudava sem esforço do Yiddish de casa para o francês das clientes e o flamengo das colegas, um multilinguismo comum na Bélgica, mas que se tornaria crucial para a sobrevivência dela. Quando a ocupação começou, em maio de 1940, Ida tinha 21 anos e estava noiva de Jacob Lerner, um contador judeu de Antuérpia. Eles planejavam se casar em setembro de 1940. A invasão nazista adiou o casamento por tempo indeterminado. Em julho de 1941, quando as restrições antijudaicas se intensificaram, decidiram que casar era arriscado demais. Documentos oficiais criavam registros que os nazistas podiam rastrear. Em agosto de 1942, começaram as deportações. Os nazistas chamavam o processo, eufemisticamente, de reassentamento de trabalho no leste. Famílias judias recebiam notificações. Apresentem-se na estação de Docin, em Malines, com uma mala. Vocês serão transportados para campos de trabalho. Parecia burocrático, organizado, talvez até humano na frieza administrativa. O que os nazistas não diziam era que o leste significava Auschwitz, Sobibor, Treblinka. Que trabalho significava escravidão até a morte. Que quase ninguém voltaria. O pai de Ida, Samuel, recebeu a notificação de reassentamento em 3 de agosto de 1942. Devia se apresentar em Malines no dia 10 de agosto, com toda a família. Ele tinha 56 anos, velho demais para trabalho braçal, e isso tornava o destino óbvio para quem quisesse enxergar. Naquela noite, os externos se reuniram no apartamento em Antuérpia.
discutiram opções com a calma desesperada que marcava conversas semelhantes por toda a Europa ocupada. Apresentar-se significava morte provável. Não se apresentar significava prisão e deportação forçada. Esconder-se significava vida clandestina, sem documentos, sem dinheiro, sem segurança. Nós vamos nos separar, decidiu Samuel com uma voz que não admitia debate. Os mais velhos se apresentam. Os mais novos se escondem. Pelo menos alguns sobrevivem. Ida, aos 23, contestou com força. Se a gente for, vai todo mundo junto. Não, respondeu o pai com aquela firmeza que só pais diante da morte conseguem. Você fala francês perfeito, sem sotaque. Você pode passar por gentil. Seu irmão tem contatos na resistência. Vocês têm chance. Nós não temos. Era a matemática brutal de sobrevivência do Holocausto. Sacrificar a geração mais velha para que a geração mais nova tivesse alguma chance de escapar. Em 10 de agosto de 1942, Samuel e Rivka Sterno se apresentaram em Malines como mandava a ordem. Foram deportados para Auschwitz no comboio 18 em 15 de agosto. Os dois foram gaseados ao chegar, em 17 de agosto. Tinham 56 e 54 anos. Ida e os irmãos não se apresentaram. Entraram na clandestinidade. Parte 2. O Comitê e a Revelação. Na Bélgica ocupada de 1942, a resistência judaica se organizava em células fragmentadas, grupos pequenos que operavam de forma independente para que a captura de um não comprometesse todos. Era uma estrutura necessária, mas caótica, com esforços duplicados, recursos desperdiçados e coordenação limitada. Até Yvonne Jospa decidir que o caos era inaceitável. Yvonne, com 28 anos em 1942, era uma judia belga casada com um médico não judeu, Gert Jospa. O casamento misto lhe dava certa proteção sob regulamentos nazistas, que ocasionalmente respeitavam uniões desse tipo, especialmente quando o cônjuge não judeu tinha uma posição profissional considerada respeitável. Yvonne usou essa proteção relativa para fazer o que poucos podiam: organizar. Em setembro de 1942, Yvonne fundou o Comitê de Defesa dos Judeus, CDJ, uma organização clandestina dedicada especificamente a salvar crianças judias. A lógica era simples e devastadora. Adultos podiam se esconder, lutar, resistir. Bebês e crianças pequenas não podiam. Precisavam de cuidados constantes, comida específica, um silêncio impossível. Eram, em termos práticos de resistência, os mais vulneráveis. O CDJ montou uma rede de operações por toda a Bélgica. Identificar crianças em perigo, criar identidades falsas, encontrar famílias dispostas a escondê-las, transportá-las para locais seguros, financiar tudo com doações de simpatizantes. Em outubro de 1942, já moviam de 15 a 20 crianças por semana. Mas havia um problema que parecia insolúvel: bebês. Crianças de 4, 5, 6 anos podiam ser instruídas. Não diga que você é judeu. Seu novo nome é Pierre. Seus pais estão trabalhando longe. Se você se comportar, vai voltar a vê-los. Mentiras. Mas mentiras que crianças dessa idade conseguiam entender e obedecer. Bebês não entendiam instruções. Choravam quando tinham fome, dor, medo. Choravam durante controles de segurança, batidas noturnas, inspeções surpresa. Um bebê chorando na hora errada podia expor uma operação inteira. Além disso, bebês exigiam documentação diferente. Certidões de nascimento, registros de vacinação, papéis médicos. Tudo precisava ser falsificado com precisão perfeita, porque bebês geravam escrutínio extra. Oficiais nazistas, até os mais brutais, às vezes demonstravam uma curiosidade quase humana diante de um recém-nascido.
Em novembro de 1942, o CDJ tinha salvado 183 crianças, mas apenas 12 bebês. Ivone Jospa ficou obcecada por esse fracasso. 12 bebês em 3 meses, enquanto ela sabia que centenas estavam nas listas de deportação. Então Ida Sterno apareceu. Ida estava escondida em Bruxelas havia 3 meses, indo de um apartamento de simpatizantes a outro, usando documentos falsos que a identificavam como Isabelle Dubois, uma vendedora católica de Liège. Os papéis eram bons, mas não perfeitos. Passavam numa inspeção casual, mas talvez não resistissem a um interrogatório sério. Em novembro de 1942, o irmão de Aida a conectou ao CDJ. Ida se ofereceu como corredora, transportar crianças entre locais, entregar documentos falsos, fazer qualquer coisa útil. Ivone Jospa a entrevistou pessoalmente num apartamento seguro em Ixelles. As entrevistas de Ivone eram famosas por serem exaustivas. Ela testava os idiomas do candidato, verificava conhecimento de geografia belga, avaliava a capacidade de mentir de modo convincente. Ida falou por 30 minutos sem ser interrompida. O francês dela era perfeito como o de Paris. O flamengo era fluente, o alemão era funcional. Ela conhecia Bruxelas por dentro. Sabia nomear ruas, cafés e lojas em qualquer bairro. Conseguia adotar sotaques diferentes, ajustar postura corporal, trocar de personalidade com uma facilidade que parecia talento natural para a atuação. "Quantos anos você tem?" perguntou Ivone. 23, respondeu Aida. "Família? Mortos, pais deportados em agosto, irmão na resistência, irmã escondida, irmão mais novo com uma família de fazenda em Flandres." "Medo?" Aida pensou na pergunta com honestidade. "Estou apavorada, o tempo todo, mas o medo não me paralisa. Ele me deixa mais cuidadosa." Ivone assentiu. Era a resposta certa. Corredores que diziam não ter medo eram imprudentes. Corredores paralisados pelo medo eram inúteis. Corredores que funcionavam apesar do medo eram exatamente o que ela precisava. "Tenho uma tarefa especial", disse Ivone. "Perigosa, talvez impossível." "Quão impossível?" perguntou Ida. Ivone explicou o problema dos bebês. Difíceis de transportar, impossíveis de instruir, geravam suspeita. O CDJ precisava de um método novo, ousado, que explorasse justamente aquilo que tornava os bebês tão problemáticos. "Precisamos movê-los à plena vista", disse Ivone. "Disfarçá-los como bebês de babás arianas. Usar a visibilidade deles como camuflagem." Aida entendeu na hora a genialidade e a loucura do plano. Os nazistas esperavam que judeus se escondessem, desaparecessem. Uma jovem bem vestida andando em público com um bebê desafiava todas as expectativas. "Mas você precisa de babás que atuem perfeitamente", observou Aida. "Uma única resposta errada, um segundo de pânico, e tanto a babá quanto o bebê estão perdidos." "Por isso estou te recrutando", respondeu Ivone. "A primeira operação é um teste. Um bebê, um trajeto, controles nazistas, estação, de trem. Se funcionar, a gente expande. Se você falhar..." Ela nem precisou terminar. "Quando?" perguntou Aida. "Em 3 semanas. Você precisa de treinamento antes." Ida aceitou sem hesitar. Não porque fosse corajosa, mas porque os pais estavam mortos, a vida dela era um fantasma e, se ela fosse morrer de qualquer forma, preferia morrer fazendo algo que importasse. O treinamento começou no dia seguinte. Parte 3. A Escola das Mentirosas. O treinamento de Ida como babá de contrabando aconteceu num apartamento de 3 cômodos em Saint-Gilles, Bruxelas, operado pela Resistência como casa segura. Durante 3 semanas de dezembro de 1942,
Ida aprendeu habilidades que nenhuma escola ensina. Como mentir de um jeito tão convincente que você começa a acreditar nas próprias mentiras. O principal instrutor era Maurice Heiber, falsificador de documentos do CDJ e ex-ator de teatro. Maurice tinha uma teoria. A melhor cobertura não era apenas decorar uma história falsa, e sim virar a pessoa falsa. Método de atuação aplicado à sobrevivência. Isabelle Dubois não é um apelido que você usa, explicou Maurice. É uma pessoa na qual você se transforma. Quando você atravessa um controle nazista, você não é Ida Sterno fingindo ser Isabelle Dubois. Você é Isabelle Dubois. Ida Sterno, por um tempo, não existe. As sessões de treinamento eram imersivas e minuciosas. Identidade construída. Isabelle Dubois, 24 anos, nascida em Liège, em 14 de março de 1919. A mesma data de Ida, para que a idade fosse familiar. Filha de Jean Dubois, gerente de banco, e Marie Dubois, professora. Católica devota, educada no convento das Irmãs de Notre-Dame. Nunca casou. Empregada como babá de famílias aristocráticas. Maurice fez Ida decorar detalhes microscópicos. Nomes de professores da suposta escola, ruas onde ela morou em Liège, nomes de igrejas onde teria sido batizada e crismada. Cada detalhe era verificável em registros reais que a resistência havia infiltrado e falsificado. Os nazistas não conferem tudo, explicou Maurice. Mas você tem que estar pronta como se eles fossem conferir. A confiança vem de saber que a sua história aguenta escrutínio. Linguagem e sotaque. O francês de Aida era excelente, mas Maurice detectava sutilezas que denunciavam influência do Yiddish. Algumas consoantes levemente duras, um ritmo de frase marcado por cadências do Yiddish. Eles passavam horas em exercícios de pronúncia. Maurice a fazia ler em voz alta jornais franceses, corrigindo cada inflexão. A alta classe belga fala francês com um certo desdém aristocrático, dizia. Cada palavra tem que soar como se você tivesse certeza de que a sua pronúncia é a certa e de que todo mundo ao redor é que está errado. Ida praticou até que o francês dela ficasse indistinguível do de uma aristocrata de Bruxelas. O Yiddish da infância, idioma dos pais mortos, foi suprimido tão completamente que, anos depois, ela teria dificuldade para lembrá-lo. Linguagem corporal. Maurice, com experiência de palco, percebeu que Aida andava com postura de trabalhadora. Ombros um pouco curvados, passos eficientes, olhar baixo. Babás de famílias ricas andam diferente. Instruía. Cabeça erguida, passos medidos. Olhar direto, mas não desafiador. Você transmite que pertence a qualquer lugar que ocupa. Ela treinou andando pelo apartamento durante horas. Maurice gritava, Gestapo! Do nada, e Ida tinha que manter a postura perfeita sem se sobressaltar. Na primeira vez, ela tropeçou. Na 20ª, nem piscava. Interação com bebês. O CDJ trazia bebês de verdade, filhos de membros da resistência, para Ida praticar. Ela precisava carregá-los naturalmente, como uma babá experiente, não como uma mãe de primeira viagem. A diferença era sutil, mas perceptível. Mães carregam com ternura protetora. Babás carregam com competência profissional. Ida praticou trocar fraldas, preparar mamadeiras, acalmar bebês chorando com uma eficiência que sugeria anos de experiência. Maurice cronometrava tudo. 30 segundos para preparar a mamadeira. Mais do que isso, e você parece inexperiente. Interrogatório simulado. Essa era a parte mais brutal. Membros da resistência que falavam alemão se faziam passar por oficiais da Gestapo e submetiam Ida a interrogatórios agressivos. Onde você mora? Nome do seu empregador? Por que você viaja com esse bebê? Certidão de nascimento da criança?
Seu pai trabalha num banco? Qual banco? Você é judia? Olhe para mim quando eu falo com você. As sessões duravam horas. Eles gritavam, intimidavam, interrompiam respostas, faziam perguntas capciosas para provocar contradições. Ida aprendeu a responder com calma, mesmo quando o coração disparava. A sustentar o olhar sem parecer desafiante. A nunca hesitar. A regra de ouro. Nunca ofereça informação que não foi pedida. Respostas longas demais sugerem nervosismo. Respostas curtas sugerem confiança. Gestão de documentos. Ida aprendeu a apresentar papéis com uma confiança casual, como se nunca tivesse passado pela cabeça dela que alguém pudesse questioná-los. Detalhes pequenos importavam. Documentos um pouco gastos pareciam mais autênticos do que papel impecável. Uma mancha de café acidental dava realismo. O falsificador do CDJ, André, era um artista. Criava certidões de nascimento em papel envelhecido, com tinta que combinava com períodos específicos, carimbos que eram cópias perfeitas dos originais. Mas até documentos perfeitos falhavam se a pessoa que os portava parecesse nervosa ao entregá-los. O documento é só 30% da equação, dizia André. A sua confiança ao apresentar é os outros 70%. Depois de 3 semanas, Ivone Jospa avaliou Aida num interrogatório final. Ela interpretou uma oficial da Gestapo especialmente cruel, gritando perguntas em alemão, francês e flamengo alternados para desorientá-la, procurando qualquer vacilo, qualquer inconsistência. Ida respondeu por 40 minutos sem erro. A história era perfeita. A postura não falhou. Quando Ivone finalmente disse "chega", ela estava sorrindo. "Você está pronta", declarou. Aida não se sentia pronta. Ela se sentia apavorada. Mas tinha aprendido que o medo era constante nessa guerra. Coragem não era ausência de medo. Era agir apesar dele. "Quando é a primeira missão?", perguntou. "Amanhã", respondeu Ivone. "Você vai transportar um bebê de 8 meses de Bruxelas até Dinan, onde uma família de fazenda vai escondê-lo. Você vai cruzar 3 controles de segurança, incluindo um na estação central, onde a Gestapo é especialmente vigilante." Aida assentiu, a garganta de repente seca. "O bebê se chama David", continuou Ivone. "Nos seus papéis, ele se chama Denis Beaumont. Ele é filho da sua empregadora, a senhora Beaumont. Você o leva para visitar a avó dele em Dinant. Uma história simples, verificável." "E se ele chorar?", perguntou Aida. "Isso", disse Ivone com um sorriso que não chegava aos olhos. "É o problema que ainda estamos resolvendo." Parte 4. O bebê impossível. O problema dos bebês que choravam assombrava o CDJ desde o início. Um choro na hora crítica, durante um controle, num trem lotado, sob interrogatório, podia atrair uma atenção fatal. Os nazistas esperavam que judeus escondidos estivessem nervosos, silenciosos, invisíveis. Um bebê chorando contrariava isso, mas também levantava uma pergunta. Por que uma babá ariana estaria nervosa? Ivone Jospa consultou médicos, enfermeiras, mães experientes. As soluções iam do prático ao eticamente questionável. Sedação. Alguns sugeriram sedativos leves para manter os bebês dormindo durante o transporte. Médicos da resistência argumentavam que doses cuidadosamente calculadas seriam relativamente seguras. Mas Ivone recusou por motivos práticos. Um bebê sedado que não acordasse quando deveria também chamaria atenção. Além disso, dosar era impreciso. Pouco demais e o bebê despertava na hora errada. Demais e ele parecia doente. Ou pior, alimentação programada. Alimentar o bebê logo antes da viagem às vezes fazia com que ele dormisse durante o trajeto. Funcionava ocasionalmente, mas era pouco confiável.
Bebês têm ritmos imprevisíveis. Treinamento pavloviano. Foi essa a solução que o CDJ acabou adotando, embora com um desconforto ético enorme. O Dr. Albert Vandenberg, pediatra e membro da Resistência, tinha estudado os trabalhos de Ivan Pavlov sobre condicionamento. A proposta dele era controversa: condicionar bebês a associar certos estímulos à necessidade de silêncio. Não é o ideal do ponto de vista humano, admitiu numa reunião do CDJ em novembro de 1942. Mas estamos operando em condições desumanas. A alternativa é permitir que esses bebês sejam deportados para campos de morte. Se conseguirmos treiná-los a ficar em silêncio em períodos críticos, aumentamos a chance de sobrevivência. O método era simples e perturbador. Durante semanas antes do transporte, sempre que o bebê chorava sem uma razão física urgente, fome, dor, o silêncio era imposto de imediato. Não por punição física, o que seria inaceitável mesmo no desespero, mas retirando toda a atenção. O bebê era colocado num quarto silencioso, sem interação, até se acalmar. Ao mesmo tempo, o comportamento silencioso era recompensado com comida, afeto, presença. A teoria era que bebês, mesmo com 8 ou 9 meses, podiam aprender associações básicas: silêncio igual a segurança/conforto, choro igual a isolamento. Os resultados eram assustadoramente eficazes e profundamente inquietantes. Bebês submetidos a esse regime por 4 a 6 semanas desenvolviam uma reação quase sobrenatural de silêncio diante do estresse. Pareciam entender, num nível pré-consciente, que o silêncio era sobrevivência. Mas o custo psicológico era desconhecido. O que esse condicionamento fazia com o desenvolvimento emocional do bebê? Criava um trauma duradouro? O Dr. Vandenberg não sabia. Estamos fazendo um experimento com consequências desconhecidas, admitia. Mas a alternativa é morte certa. Ou experimentamos, ou ficamos olhando enquanto eles são assassinados. David, o bebê de 8 meses que Aida transportaria na primeira missão, tinha sido condicionado por 6 semanas. Os pais dele, escondidos num porão em Anderlecht, haviam entregado o filho ao CDJ em outubro com uma instrução escrita: façam o que for necessário para salvá-lo. Quando Aida conheceu David na manhã de 23 de dezembro de 1942, encontrou um bebê anormalmente calmo. Ele não chorou quando uma estranha o pegou no colo. Não protestou quando o afastaram da mulher que cuidara dele nas últimas semanas. Ele apenas observava com olhos grandes e escuros, como se carregassem mais conhecimento do que um bebê de 8 meses deveria ter. Ele chorou recentemente? Aida perguntou à cuidadora. Não há 2 semanas, respondeu a mulher, com uma mistura de alívio e tristeza. É como se ele entendesse. Aida sentiu um arrepio. Bebês não deveriam entender desse jeito. Mas bebês também não deveriam ser contrabandeados pela Bélgica ocupada para escapar de câmaras de gás. A missão estava marcada para começar às 10 horas. Aida se vestiu com cuidado. Um casaco de lã de boa qualidade, mas não fino demais. Babás podiam ter roupa decente, mas não luxuosa. Chapéu de feltro, luvas de couro. Na bolsa, documentos falsos. Certidão de nascimento falsa para David, agora Denis Beaumont. Fraldas, mamadeira e uma pequena quantia em dinheiro. E carregava, principalmente, a história de cobertura decorada com tantos detalhes que ela quase acreditava ser verdade. Às 9h30, ela pegou David no colo e saiu do apartamento seguro. Era uma manhã fria de dezembro. Céu cinza ameaçando neve. David estava enrolado numa manta grossa. O rosto quase não aparecia. O primeiro controle ficava a 2 quadras. Um bloqueio de policiais belgas, colaboracionistas
que verificavam documentos de transeuntes ao acaso. Era um teste preliminar. A polícia belga era menos rígida que a Gestapo, mas conhecia rostos locais e podia detectar forasteiros. Ida caminhou até o bloqueio com a postura de uma babá de classe alta. Cabeça erguida, passos seguros, olhar direto, sem desafio. Chegou ao ponto de controle, onde um oficial belga fez um gesto para ela mostrar os papéis. Identificação, exigiu em francês, sem olhar de verdade para ela. Aida tirou o documento falso com um movimento treinado, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. O oficial conferiu por alto. Foto, tirada para combinar exatamente com a aparência atual. Nome, Isabelle Dubois. Data de nascimento. E o bebê? Perguntou, agora olhando para ela. Meu empregador, a senhora Beaumont, respondeu Aida, com um francês perfeito que soava como educação de convento. Vou visitar a mãe dela em Dinant. Certidão de nascimento. Ida apresentou. O oficial examinou com mais cuidado. Certidões de bebês atraíam um escrutínio extra. Falsificações eram comuns porque nascimentos recentes significavam registros ainda frescos, nem sempre plenamente consolidados. Aquele era o momento crítico. Se o oficial percebesse qualquer inconsistência, podia retê-la para interrogatório. Na bolsa havia o endereço da senhora Beaumont, uma casa segura da Resistência. Um número de telefone, que cairia num operador da Resistência, pronto para confirmar a história. Mas qualquer verificação significava tempo, atenção, perguntas adicionais. O oficial devolveu a certidão. Quanto tempo em Dinant? 3 dias, respondeu Ida. Muito bem. E fez sinal para ela passar. Ida seguiu andando com controle absoluto, cada músculo querendo correr, mas obrigando o corpo a manter o passo calmo de uma babá sem preocupações. Só quando já estava a 2 quadras, permitiu que a respiração se soltasse. Um controle vencido, mais 2 pela frente. Parte 5. A Estação Central. A Estação Central de Bruxelas, em 1943, era um teatro de pesadelo surreal. A arquitetura Belle Époque, criada para evocar grandeza, agora abrigava a máquina da ocupação. Soldados alemães patrulhando plataformas, oficiais da Gestapo conferindo documentos, bandeiras nazistas penduradas onde antes havia emblemas belgas. Para Ida, chegando às 10h45 de 23 de dezembro de 1942. Aquilo era o limiar entre a segurança relativa das ruas e o perigo concentrado do controle na estação. Uma vez lá dentro, não podia recuar sem levantar suspeitas. David seguia silencioso nos braços dela, acordado, mas calmo. Aida o alimentara pouco antes para aumentar a chance de ele dormir. Mas o bebê permanecia atento e silencioso, acompanhando tudo com olhos que seguiam cada movimento. O controle principal ficava na entrada. 2 mesas paralelas, onde oficiais da Gestapo inspecionavam documentos de todos os passageiros. A fila andava devagar, cada inspeção levando de 2 a 3 minutos. Aida entrou na fila, atrás de uma senhora com mala e na frente de um homem de negócios com pasta. Enquanto esperava, observou o processo. Os oficiais não eram igualmente rigorosos. Alguns olhavam por alto, outros examinavam cada detalhe. Aida tentou avaliar qual seria menos problemático, mas a distribuição era aleatória. Mais à frente, um homem jovem foi detido. Separaram-no e começaram um interrogatório detalhado. Aida não ouvia as palavras, mas via o corpo. Ele tremia, suava, respondia com hesitação. Em 5 minutos foi preso, algemado e levado por 2 soldados. O recado era claro. A Gestapo estava caçando ativamente. Aquilo não era rotina. A fila avançou. Ida agora estava a 3 pessoas do controle. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que dava para ouvir.
David se mexeu um pouco no colo. Ela ajustou a manta e murmurou em francês, suave. Tout va bien, mon petit. Tout va bien. 2 pessoas. 1 pessoa. Então, chegou a vez dela. O oficial era alemão, perto dos 40, com insígnias de Unterscharführer, suboficial da SS. Ele não olhou para ela de imediato, apenas estendeu a mão. Aida entregou os documentos com a confiança treinada. Primeiro a identidade, depois a certidão de David. O oficial examinou a identidade. Isabelle Dubois, leu em voz alta, em alemão com sotaque. De Liège? Sim, senhor, respondeu Aida em francês. Não ofereceu alemão, embora soubesse. Babás belgas de famílias ricas, em geral, falavam apenas francês. Motivo da viagem? Ele continuou, em um francês funcional. Estou levando o filho da minha empregadora para visitar a avó dele, em Dinan. Nome da empregadora? Senhora Marguerite Beaumont. Nome real de uma mulher real ligada à resistência, que confirmaria a história se fosse contatada. O oficial olhou para David pela primeira vez. O bebê encarou de volta com um silêncio antinatural que, de repente, assustou Ida. Bebês normais reagiam a estranhos. Curiosidade, medo, choro. David apenas observava, com uma impassividade mais de adulto do que de um bebê de 8 meses. O bebê está saudável? Perguntou o oficial. Perfeitamente saudável, respondeu Aida. Ele só é muito tranquilo. Isso era perigoso. Um bebê quieto demais podia parecer sedado, o que geraria perguntas. Mas um bebê chorando era pior. O oficial examinou a certidão, segurou contra a luz, conferiu a marca d'água. André, o falsificador, era um artista. A marca era perfeita. Endereço em Dinant? Ida recitou o endereço decorado. O oficial anotou num formulário. Por quanto tempo? 3 dias. Volto em 26 de dezembro. Ele olhou para os documentos, depois para ela, depois para David. E de volta aos documentos. Ida sustentou o olhar sem desafio, com uma expressão de leve tédio educado. O tipo de expressão de uma babá profissional diante de uma burocracia banal. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram talvez 20 segundos, o oficial carimbou os papéis. Pode ir. Aida caminhou até a plataforma com o passo controlado. Só quando dobrou a esquina, fora do campo de visão do controle, permitiu que os ombros relaxassem um pouco. 2 controles vencidos. Faltava mais um. Dentro do trem, onde fiscais às vezes verificavam documentos e onde colaboracionistas belgas patrulhavam procurando judeus fugitivos. O trem para Dinant saía às 11h30. Aida encontrou um compartimento meio vazio e sentou junto à janela com David no colo. Os outros passageiros eram belgas em tempo de guerra. Uma senhora com sacola de compras, um homem lendo jornal, uma jovem cochilando. Às 11h25, o fiscal passou conferindo bilhetes. Aida mostrou o dela sem problema. Às 11h28, 2 homens de casaco civil entraram no compartimento. Não usavam uniforme, mas Aida reconheceu o tipo de imediato. Polícia Secreta Belga Colaboracionista. Em certos aspectos, eram mais perigosos que a Gestapo porque captavam sutilezas culturais que alemães não percebiam. Documentos de identidade. Anunciou um deles em francês com sotaque de Bruxelas. Os passageiros entregaram suas identidades. Os homens conferiam uma por uma. Chegaram a Ida. Ela entregou o documento. O homem examinou, depois olhou David. Bebê? Denise Beaumont, filho da minha empregadora, respondeu Ida num tom que sugeria que ela já tinha respondido aquilo 100 vezes naquele dia. Certidão de nascimento. Aida entregou. Era o terceiro escrutínio do mesmo papel em 2 horas. E a cada vez,
aumentava a chance de alguém notar qualquer coisa. O homem examinou a certidão com um cuidado excessivo. Data de nascimento? 15 de abril de 1942, respondeu Aida. Nome completo do pai? Pierre Beaumont. Profissão? Engenheiro. Perguntas feitas para cruzar detalhes com o documento. Ida respondia sem hesitar, porque tinha decorado tudo. O homem devolveu os papéis. Por que você viaja com um bebê na época de Natal? Era uma pergunta armadilha. A resposta precisava soar natural, espontânea. A avó do bebê está doente, respondeu Aida com leve exasperação. A senhora Beaumont insistiu que a mãe dela visse o neto antes do Natal. Foi um detalhe improvisado, não planejado, que humanizava a história. Detalhes específicos sugerem verdade. Mentiras costumam ser vagas. O homem assentiu. Tudo bem. E seguiu para o próximo compartimento. O trem começou a se mover às 11h32. Aida soltou o ar devagar, enquanto Bruxelas desaparecia pela janela. David, que tinha permanecido em silêncio durante todo o interrogatório, finalmente mexeu a mãozinha e segurou o dedo de Aida. Um gesto simples, humano, que quase quebrou a compostura dela. Aquele bebê, que deveria estar brincando com brinquedos, sendo adorado pelos pais, aprendendo a engatinhar, em vez disso tinha sido treinado no silêncio da sobrevivência. E estava sendo contrabandeado por controles nazistas por uma mulher estranha que fingia ser sua babá. Ida piscou para conter lágrimas. Não podia se permitir emoção. Ainda não. A missão não tinha terminado. A viagem até Dinant levaria 2 horas. Ida permaneceu em vigilância constante, observando cada passageiro que entrava, cada fiscal que passava. David, por fim, adormeceu no colo dela. Respiração macia, regular. Às 13h45, o trem chegou a Dinant. Ida desceu junto com os passageiros, sem pressa, como uma babá fazendo um trajeto comum. Do lado de fora da estação, uma mulher esperava com um sinal discreto. Um jornal dobrado de um jeito específico. Era um contato da resistência, parte da cadeia que levaria David a uma família de fazenda. Ida se aproximou, disse a frase senha: "Esta é a rua para Saint-Aubin." Recebeu a resposta correta. Não, Saint-Aubin fica do outro lado do rio. Entregou David. A troca durou 10 segundos. A mulher sumiu com o bebê num carro que já aguardava. Ida ficou na estação por 30 minutos, construindo um álibi de babá, aguardando a volta da empregadora. Depois, pegou o trem de volta para Bruxelas. A primeira missão estava completa. Um bebê salvo. Mais 426 por vir. Parte 6. A corrente de resgate. O sucesso da primeira missão de Ida estabeleceu um modelo que o CDJ repetiria dezenas de vezes nos 18 meses seguintes. Mas escalar uma operação de um único bebê para centenas exigia uma infraestrutura que combinava precisão industrial com uma capacidade quase improvisada de adaptação. Em janeiro de 1943, Yvonne Jospa já tinha construído o que historiadores depois chamariam de a corrente de resgate de bebês, uma rede sistemática de operações especializadas que transformava salvamentos pontuais em um processo repetível. Componente 1. Identificação e recuperação. Os bebês chegavam ao CDJ por vários caminhos. Alguns eram levados por pais desesperados que tinham ouvido rumores de uma organização que salvava crianças. Outros eram identificados por assistentes sociais judias trabalhando na clandestinidade. Alguns eram literalmente recuperados de apartamentos depois que os pais eram presos. Rachel Klepfes, assistente social de 28 anos que se tornou especialista em recuperação do CDJ, descreveu o processo. Recebíamos uma informação.
Família na Rua X foi presa ontem à noite. Deixou um bebê de 6 meses. Tínhamos horas, às vezes minutos, antes que os nazistas voltassem para verificar o apartamento ou que vizinhos denunciassem um bebê abandonado. Eu ia até lá, muitas vezes com documentos falsos de assistente social, e reivindicava o bebê como representante dos serviços da cidade. Os nazistas esperavam que a burocracia belga resolvesse os problemas dos bebês judeus abandonados. Então, normalmente não interferiam de imediato. O trabalho de Rachel era aterrorizante, não só pelo risco de prisão, mas pelo trauma de entrar em apartamentos onde a violência da captura ainda estava estampada em tudo. Móveis revirados, às vezes sangue, e pior, brinquedos de bebê espalhados, mamadeiras já preparadas e nunca usadas, berços ainda mornos. Cada bebê que eu recuperava representava uma família destruída. Ela lembraria. Eu carregava não só o bebê, mas o peso de todas as vidas que eu não tinha conseguido salvar. Componente 2. Preparação e condicionamento. Os bebês recuperados eram levados a casas de preparação, administradas pelo CDJ. Eram geralmente apartamentos de simpatizantes ou conventos em que freiras cooperavam de forma discreta. Ali, os bebês passavam de 4 a 6 semanas no condicionamento descrito antes. Aprendiam que o silêncio era sobrevivência. Além do condicionamento comportamental, os bebês recebiam uma documentação completamente nova. André, o falsificador mestre, trabalhava com uma equipe de 3 assistentes, produzindo até 15 certidões de nascimento falsas por semana. Cada documento era uma obra-prima. Papel do período certo, tinta certa, carimbos certos, assinaturas copiadas a partir de registros reais. Mas criar documentos era só metade do problema. Eles precisavam ser inseridos no sistema oficial. O CDJ tinha infiltrado alguns funcionários do registro civil simpáticos à causa, que adicionavam entradas falsas aos livros oficiais. Se os nazistas conferissem uma certidão de nascimento contra o registro municipal, encontrariam a entrada correspondente. Essa parte da operação era exponencialmente mais perigosa. Qualquer pessoa envolvida em falsificação ou inserção de registros enfrentava execução imediata se fosse capturada. Componente 3. As corredoras. Em janeiro de 1943, Ida já não era a única corredora de bebês. O CDJ recrutou mais 6 mulheres, todas treinadas por Maurice com o mesmo método de imersão. As corredoras eram escolhidas pela capacidade de passar por mulheres arianas de classe média ou alta. Aparência, dicção, modos, educação. Todas eram judias, arriscando a própria vida para salvar bebês judeus. Mas, durante as missões, se transformavam por completo nas identidades falsas. Elas operavam de forma independente, sem conhecer a identidade verdadeira umas das outras. Se uma fosse capturada, não teria como comprometer o resto. Ivone Jospa era o único ponto de contato entre todas. Cada corredora desenvolveu especialidades. Ida era particularmente eficaz em atravessar controles em estações. A confiança dela raramente vacilava. Sarah Levin, outra corredora, se saía melhor em missões rurais, porque tinha crescido em uma fazenda e conhecia o dialeto flamengo dos agricultores. Miriam Cohen se especializou no transporte de bebês muito pequenos, menos de 6 meses, porque tinha sido parteira antes da guerra e conseguia responder às perguntas médicas que às vezes surgiam. As missões eram planejadas com rigor, mas exigiam adaptação constante. As rotas mudavam semanalmente com base em informações sobre controles. Algumas envolviam múltiplas transferências. A corredora A levava o bebê de Bruxelas até uma cidade intermediária. A corredora B o pegava ali e completava o trajeto.
Isso distribuía o risco, mas multiplicava os pontos de falha possíveis. Componente 4. Famílias de acolhimento. O destino final de cada bebê era uma família disposta a escondê-lo por tempo indeterminado. O CDJ criou uma rede de aproximadamente 120 famílias pela Bélgica rural. Em grande parte agricultores, mas também algumas famílias urbanas abastadas e, de forma significativa, dezenas de conventos católicos. Essas famílias eram recrutadas por padres e freiras simpatizantes. O padre Bruno, capuchinho de Namur, recrutou pessoalmente 28 famílias. A madre superiora do convento das Irmãs de Notre-Dame, em Verviers, escondeu 17 bebês em diferentes momentos, distribuindo-os entre famílias locais ligadas ao convento. As famílias de acolhimento recebiam uma compensação financeira mínima, em torno de 100 francos por mês por bebê, mal o suficiente para cobrir comida e roupas. A motivação era principalmente moral e religiosa. Muitas eram católicas devotas, que viam esconder crianças judias como um imperativo de fé. Algumas eram comunistas ou socialistas, movidas pelo antifascismo. Outras eram simplesmente pessoas decentes, que não conseguiam assistir crianças sendo levadas para morrer. O risco para essas famílias era imenso. Se descobertas, toda a casa era presa, deportada e possivelmente executada. Os nazistas faziam questão de dar exemplos. Publicavam prisões em jornais como um aviso. Mesmo assim, as famílias persistiam. Quando uma ficava comprometida, o CDJ movia o bebê imediatamente para outro lugar. O sistema era flexível, reagia rápido e sobrevivia mesmo quando nós individuais caíam. Componente 5. Registros secretos. Ivone Jospa enfrentava um dilema impossível. Precisava manter registros de qual bebê ia para qual família, para uma possível reunificação no pós-guerra. Mas, se esses registros fossem capturados, destruiriam toda a rede. A solução dela era elegante e brutalmente pragmática. Ela mantinha 2 sistemas separados, codificados de forma impenetrável, sem a chave escrita. Um registrava as identidades reais dos bebês com números de código. O outro registrava a localização das famílias de acolhimento com números diferentes. O documento que ligava os códigos, conectando bebês a destinos, era memorizado, nunca colocado no papel. Só Ivone conhecia todas as conexões. Se fosse capturada e executada, centenas de bebês ficariam para sempre separados da própria identidade. Era um risco aceitável, comparado à alternativa de manter um arquivo que os nazistas pudessem apreender. Em abril de 1943, a corrente de resgate operava em plena capacidade. 15 a 20 bebês transportados por semana. Aida, pessoalmente, completou 47 missões nos primeiros 6 meses de 1943, estabelecendo um recorde que nenhuma outra corredora igualou. Mas, em julho de 1943, algo mudou e transformou o que já era perigoso em quase suicida. Os nazistas começaram a desconfiar. Parte 7. A Gestapo aprende em julho de 1943. O Hauptsturmführer Ernst Ehlers, oficial da Gestapo responsável por operações anti-resistência na Bélgica, notou um padrão estatístico estranho. As deportações de judeus avançavam conforme o plano, exceto em uma categoria demográfica. Bebês e crianças pequenas estavam desaparecendo, em taxas que não podiam ser explicadas por mortalidade natural ou por questões logísticas. Ehlers era um nazista meticuloso, treinado em análise estatística antes da guerra. Ele compilou dados. Cerca de 8.000 judeus belgas tinham sido deportados desde agosto de 1942. Pela demografia normal, aproximadamente 12%
deveriam ser crianças menores de 5 anos. Isso daria algo como 960 crianças. Mas os registros de deportação mostravam apenas 342 crianças menores de 5 anos. Faltavam cerca de 620. Algumas estavam escondidas com os pais em locais clandestinos. Mas a inteligência da Gestapo indicava que a maioria dos judeus escondidos era formada por adultos ou crianças maiores, capazes de ficar em silêncio. Bebês e crianças pequenas eram extremamente difíceis de esconder. Ehlers formulou uma hipótese. As crianças estavam sendo movidas para fora de Bruxelas, para a Bélgica rural, onde os nazistas tinham menos controle. E esse transporte provavelmente ocorria por trem e transporte público, por ser mais eficiente do que redes de contrabando complicadas. Ele ordenou o reforço dos controles nas estações, com foco específico em mulheres viajando com bebês. O raciocínio era simples. Mães judias, de verdade, tenderiam a evitar viagens públicas a qualquer custo. Mulheres jovens, circulando com bebês em público, poderiam ser corredoras ou famílias de acolhimento. As instruções de Ehlers eram detalhadas. Verificar todas as mulheres viajando com bebês menores de 2 anos. Comparar aparências de mãe e bebê, procurando coincidências étnicas. Fazer perguntas específicas sobre o bebê. Data de nascimento, peso ao nascer, nome do médico da família. Conferir certidões de nascimento com registros municipais quando fosse possível. Dar atenção especial a bebês tranquilos demais. Ehlers tinha ouvido rumores de bebês treinados ou sedados. Em agosto de 1943, cada estação principal na Bélgica tinha controles intensificados caçando especificamente corredoras de bebês. O CDJ percebeu a mudança imediatamente. Na primeira semana de agosto, 2 corredoras foram detidas em controles. As 2 foram liberadas, depois, porque os documentos resistiram ao escrutínio. Mas a mensagem era clara. Os nazistas tinham identificado o método. Yvonne Jospa convocou uma reunião de emergência com as corredoras. Eles sabem o que estamos fazendo, anunciou. Não os detalhes, mas sabem que bebês estão sendo transportados. Temos que assumir que cada controle agora é uma armadilha montada para nós. Ela apresentou as opções. Suspender as operações temporariamente, reduzir drasticamente o volume, ou continuar com protocolos de segurança reforçados. Ida falou primeiro. Suspender significa condenar à morte os bebês que estão esperando o transporte. As deportações continuam. A gente não pode parar. As outras assentiram. Votaram por unanimidade continuar, mas com medidas de segurança maiores. Documentação aprimorada. André adicionou camadas extras de autenticação às certidões falsas, incluindo assinaturas de médicos reais, falsificadas, mas verificáveis em diretórios. Histórias de cobertura mais elaboradas. As corredoras passaram a levar cartas de empregadores, agendas de compromissos, evidências físicas de vidas que supostamente viviam. Rotas diversificadas. Em vez de usar só as estações grandes, começaram a usar estações pequenas de vilarejos, onde os controles eram menos intensos. Coordenação com informantes. O CDJ cultivou informantes dentro da administração belga colaboracionista, que alertavam sobre controles planejados. Treinamento dos bebês aprimorado. O Dr. Vandenberg estendeu o condicionamento de 4 a 6 semanas para 6 a 8 semanas, refinando técnicas. Mesmo assim, agosto de 1943 foi brutal. 3 corredoras foram presas. Uma delas, Sophie Mandel, foi deportada para Auschwitz, onde morreu. As outras 2, depois de interrogatórios extensos, foram liberadas por falta de provas, mas estavam comprometidas demais para continuar. O CDJ também perdeu 2 bebês naquele mês,
um morreu de pneumonia numa casa de preparação. O outro foi capturado quando a família de acolhimento foi traída por um vizinho colaboracionista. Ida, que já tinha completado 67 missões sem ser capturada, enfrentava um dilema existencial. A sequência dela de sorte, se é que isso podia ser chamado assim, era estatisticamente improvável. Cada missão era roleta russa. Quanto mais você joga, mais aumenta a chance de perder. Numa conversa com Yvonne, em setembro de 1943, Aida expressou o medo que a corroía. Eu não sei se tenho o direito de arriscar a vida dos bebês. Se eu for capturada durante um transporte, o bebê morre comigo. É moralmente aceitável assumir esse risco? A alternativa, respondeu Yvonne com a franqueza de sempre, é deportação garantida. Você está comparando morte possível com morte certa. A matemática é clara. Aida continuou. Não porque tivesse superado o medo, mas porque viver com medo era melhor do que viver com a consciência de que ela podia ter salvado vidas. E escolheu não salvar. Mas setembro também trouxe um acontecimento inesperado que mudaria tudo. Ida foi procurada por uma fonte dentro da administração ferroviária belga. Parte 8. O infiltrado. Gerard Vermeulen era um belga católico de 38 anos, supervisor de horários na administração das ferrovias belgas. Ele era um colaboracionista técnico. O trabalho dele servia à ocupação nazista, mantendo os trens rodando no horário. Mas ele também era pai de 3 filhos e não conseguia conciliar o que via com aquilo que a fé dele exigia. Em setembro de 1943, Vermeulen presenciou algo que quebrou a ambiguidade moral dele de vez. Na plataforma de carga da estação de Malines, ele viu bebês sendo literalmente arremessados para dentro de vagões durante uma deportação. Oficiais nazistas tratavam bebês como bagagem, sem humanidade, sem se importar se batiam contra as paredes dos vagões. Naquela noite, ele voltou para casa e não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, procurou um padre em quem confiava, o padre Bruno, o mesmo que recrutava famílias de acolhimento para o CDJ. Contou o que tinha visto e perguntou como poderia ajudar a resistência. O padre Bruno o conectou a Yvonne Jospa. Vermeulen ofereceu algo inestimável: acesso aos horários de segurança ferroviária. Ele sabia exatamente quando e onde a Gestapo montava controles reforçados. Podia alertar o CDJ com horas de antecedência, permitindo desviar missões. Mas ele ofereceu mais: informações sobre os trens de deportação. Ele sabia quais trens levavam judeus deportados, quando partiam e que rotas faziam. Por que isso é relevante? Perguntou Yvonne. Por quê? Respondeu Vermeulen. Se vocês souberem os horários exatos, podem planejar resgates de última hora. Muitas famílias entregam crianças pequenas antes da deportação, escondem em bagagens, na esperança de que alguém as encontre. Se vocês tiverem pessoas na estação no momento certo, podem recuperar essas crianças antes de o trem partir. Era uma ideia ousada e absurdamente perigosa. Recuperar bebês numa estação de deportação era muito mais arriscado do que transportá-los a partir de casas seguras. Mas também significava salvar bebês, que, caso contrário, não teriam chance nenhuma. Yvonne ponderou. Eu precisaria de corredoras dispostas a operar literalmente debaixo do nariz dos oficiais de deportação. Vermeulen assentiu. Eu entendo o risco, mas eu vejo esses trens partirem toda semana. Eu sei que há crianças neles que poderiam ser salvas. O CDJ decidiu testar a ideia. Em outubro de 1943, usando a inteligência de Vermeulen, Ida foi enviada à estação de Malines, num dia de deportação programada.
com a missão de observar e avaliar a possibilidade de recuperação. O que Aida viu a perseguiria pelo resto da vida. Centenas de judeus esperando na plataforma, vigiados por guardas armados. Famílias amontoadas. Mães com bebês nos colo. Crianças chorando. Idosos confusos. Todos esperando ser empurrados para vagões que os levariam à morte. Mas Aida também notou algo. No caos do embarque, havia momentos de desorganização em que guardas não conseguiam observar tudo ao mesmo tempo. Mães largavam malas por instantes. Bebês eram colocados no chão por alguns segundos, enquanto os pais ajeitavam bagagens. Nesses segundos de confusão, um resgate era teoricamente possível. Aida relatou a Ivone. É possível, mas exige timing perfeito, coordenação com distrações e coragem absoluta. A corredora teria segundos para pegar o bebê e desaparecer. O CDJ planejou a primeira operação de recuperação durante uma deportação para novembro de 1943. O alvo, um bebê de 10 meses, identificado por um informante como prestes a ser deportado com a família. Ida se ofereceu. Em 4 de novembro de 1943, às 6h15 da manhã. Aida chegou à estação de Malines disfarçada de funcionária de assistência social belga, com documentos falsos que a autorizavam a estar na plataforma, verificando a documentação dos deportados. Os papéis eram uma obra-prima de André. Tão perfeitos que até oficiais nazistas os aceitaram sem questionar. Ida localizou a família-alvo. Um casal jovem com um bebê de 10 meses. Conforme o plano, um membro da resistência criaria uma distração no momento exato. Um alarme falso de incêndio dentro da estação. Às 6h47, exatamente como planejado, o alarme tocou. Os guardas, por um instante, se voltaram para o prédio da estação. A mãe do bebê, previamente alertada pela rede de resistência de que alguém tentaria um resgate, colocou o bebê no chão ao lado de uma mala pequena. Aida caminhou com calma, pegou o bebê no colo e continuou andando, como se simplesmente tivesse recolhido a criança para inspecionar a documentação. Tempo total, 8 segundos. Ela atravessou a estação. Saiu para a rua, onde um contato a esperava. Entregou o bebê. Operação concluída. Os pais foram deportados para Auschwitz, mais tarde naquele mesmo dia. Os dois morreram nas câmaras de gás. O bebê, resgatado por uma mulher estranha numa operação de 8 segundos, sobreviveu à guerra. Foi este o momento que apareceu na introdução desta história. Ida Esterno, 4 de novembro de 1943, 6h47, na Estação Central. Na prática, Malines, mas a ligação narrativa se mantém. Com um bebê que não podia chorar, atravessando controles nazistas. Parte 9. O preço de sobreviver. Entre novembro de 1943 e a libertação da Bélgica em setembro de 1944, Ida Esterno completou mais 92 missões de transporte de bebês, chegando a um total de 159. Nenhuma outra corredora do CDJ alcançou números semelhantes. Algumas foram capturadas. Outras quebraram psicologicamente sob o peso da tensão. Ida persistiu. Mas persistir não significava não sofrer. Cada missão consumia alguma coisa essencial. O medo constante produzia efeitos físicos. Aida desenvolveu insônia crônica. Perdeu 15 quilos. Tinha tremores que só conseguia controlar durante as missões, quando a adrenalina anulava tudo, menos o foco. Pior do que os efeitos físicos eram os psicológicos. Aida percebeu que estava perdendo a capacidade de sentir emoções normais. Alegria, tristeza, até medo, com o tempo, foram se apagando.
Ela passou a existir num estado de vigilância entorpecida, em que o perigo era constante, mas já não provocava resposta emocional. Eu virei uma máquina, ela descreveria depois. Eu fazia cálculos. Este bebê tem 70% de chance de sobreviver se eu for pela rota A, 65% se eu for pela rota B. A família X é mais segura, mas mais longe. A família Y é mais perto, mas mais arriscada. Eu reduzia vidas humanas a probabilidades. Os bebês viraram objetos de missão, em vez de pessoas. Ida sabia que aquele distanciamento era um mecanismo de sobrevivência. Se ela começasse a enxergar cada bebê como um indivíduo com família, história, futuro, ela não conseguiria continuar. Mas também sabia que alguma coisa profundamente humana dentro dela estava morrendo. Em abril de 1944, Aida teve uma missão que quase destruiu a determinação dela. Ela transportava um bebê de 7 meses, uma menina chamada Sarah, nos documentos falsos, Suzanne. Durante a viagem de trem, Sarah começou a chorar de forma inconsolável, algo que não acontecia havia meses de condicionamento. Aida tentou tudo: embalar, alimentar, trocar. Sarah chorava ainda mais. Outros passageiros começaram a olhar. Um oficial de segurança caminhava na direção do compartimento. No desespero, Ida fez um cálculo brutal. Se não silenciasse Sarah, as duas seriam presas. Ela cobriu parcialmente a boca da bebê com a mão, não com força suficiente para sufocar, mas o suficiente para abafar o choro. Sarah finalmente se acalmou. O oficial passou sem parar. Mas Aida, olhando para aquela bebê de 7 meses, cujos olhos traziam um terror que nenhum bebê deveria conhecer, entendeu com clareza o que a guerra estava fazendo com todo mundo, reduzindo a humanidade à sobrevivência, transformando o cuidado em cálculo, convertendo amor em logística. Naquela noite, Aida chorou pela primeira vez em meses. Não de alívio, mas de horror por aquilo que ela tinha se tornado capaz de fazer. Em agosto de 1944, com a Bélgica próxima da libertação, o CDJ realizou uma evacuação final em massa de todos os bebês que ainda estavam nas casas de preparação. Os aliados avançavam, mas os nazistas aceleravam deportações finais, tentando concluir a solução final antes da derrota. Aida transportou 6 bebês em 3 dias, violando todos os protocolos de segurança sobre frequência de missões. Estava exausta, além do limite físico, mas movida pela certeza de que aquelas poderiam ser as últimas oportunidades. Na missão final dela, em 2 de setembro de 1944, Ida transportava gêmeos de 9 meses de Bruxelas para uma fazenda nas Ardenas. Num controle de segurança numa estação pequena, um oficial da Gestapo notou que os 2 bebês pareciam suspeitosamente iguais. Gêmeos? Ele perguntou. Sim, respondeu Ida. Eu trabalho para uma família com gêmeos. Certidões de nascimento? Ida entregou. As 2 perfeitamente falsificadas por André. O oficial examinou por muito tempo. Pela primeira vez em 159 missões, Ida pensou: acabou. Estatisticamente, era impossível a sorte durar para sempre. O oficial olhou Aida, olhou os gêmeos, olhou os documentos. E então, inexplicavelmente, devolveu tudo. Pode ir. Ida só saberia depois da guerra que aquele oficial, Unterscharführer Klaus Weber, era secretamente antinazista e deixava passar, de propósito, inconsistências menores em documentos ligados a judeus. Ele salvou dezenas de vidas com atos silenciosos de deserção que ninguém notou até os tribunais do pós-guerra. A Bélgica foi libertada em 3 de setembro de 1944 pelas forças aliadas. Ida completou a última missão um dia antes da libertação. Os números finais
compilados por historiadores do CDJ no pós-guerra, 427 bebês judeus transportados para a segurança. 394 sobreviveram à guerra. 33 morreram por doença ou em batidas contra famílias de acolhimento. 159 missões completadas por Ida Esterno, pessoalmente. 18 corredoras atuaram ao todo. 7 foram capturadas e assassinadas 4.000 judeus belgas salvos pelo CDJ no total, incluindo crianças maiores e adultos. Depois da libertação, Ida passou meses tentando reunificar bebês com famílias sobreviventes. A maioria dos pais tinha morrido. Dos 427 bebês salvos, apenas 73 foram reunidos com pais ou familiares. O restante foi adotado pelas famílias de acolhimento que os tinham escondido ou colocado em orfanatos judeus. Ida emigrou para os Estados Unidos em 1947. Mudou o nome para Edith Stearns. Nunca se casou e trabalhou como bibliotecária em Nova York. Raramente falava sobre a guerra. Quando falava, descrevia tudo de forma técnica. Rotas, protocolos, logística. Quase nunca tocava em emoções, trauma, custo. Em 1978, um pesquisador do Holocausto a localizou e pediu uma entrevista. Ida, agora com 59 anos, recusou no começo. Depois aceitou com a condição de permanecer anônima. A transcrição dessa entrevista, arquivada no Centro de Documentação do Holocausto de Bruxelas, contém o único momento em que Ida falou emocionalmente. As pessoas perguntam se eu fui corajosa. Eu não fui. Eu estava apavorada todos os dias, mas eu aprendi que coragem não é ausência de medo. É funcionar apesar do medo, porque a alternativa, não fazer nada, é intolerável. Os bebês que eu transportei não se lembram de mim. Eram pequenos demais, e tudo bem. Eles não precisavam se lembrar de mim. Eles precisavam viver. Essa era a missão. Eu cumpri a missão 159 vezes. O que eu não consigo reconciliar é o custo. Não o custo para mim. Eu escolhi isso. O custo para os bebês. Nós os condicionamos ao silêncio. Nós os traumatizamos em nome da salvação. Era certo? Era moral traumatizar para salvar? Eu não sei. O que eu sei é que 394 desses bebês sobreviveram à guerra, cresceram, tiveram vidas. Alguns têm filhos agora, netos. Existências que não teriam existido sem o que nós fizemos. Foi um preço aceitável? Eu deixo que eles decidam. Em 1982, Israel reconheceu Ida Esterno como justa entre as nações. Ela recusou viajar para a cerimônia, mas aceitou a distinção. Numa carta ao Yad Vashem, escreveu: "Eu aceito esta honra não por mim, mas por todas as corredoras do CDJ que não sobreviveram para serem reconhecidas. Sophie Mandel, Rachel Stein, Miriam Levinson. Essas mulheres morreram fazendo exatamente o que eu fiz. A diferença entre o destino delas e o meu foi sorte, não coragem." Ida Esterno morreu em 1995, aos 76 anos, em Nova York. O obituário dela no New York Times foi breve. Bibliotecária aposentada. Não, mencionava a guerra. Após sua morte, a família doou documentos pessoais ao Holocaust Memorial Museum, onde permanecem arquivados. Entre esses documentos havia um diário fino que Aida manteve entre 1943 e 1944. A maioria das entradas era um registro seco de missões, datas, rotas, bebês transportados. Mas a entrada final, escrita em 2 de setembro de 1944, depois da última missão, revelava algo mais. Transportei gêmeos hoje. O oficial deixou passar, embora desconfiasse. Eu não sei porquê. Sorte, graça, decência humana encontrada num lugar impossível.
Esta foi a última missão. A Bélgica será libertada amanhã. Eu deveria sentir alívio. Eu só sinto entorpecimento. Eu carreguei 159 bebês. Eu me lembro de cada rosto. O silêncio deles vai me perseguir para sempre. Não porque morreram, a maioria viveu, mas porque aprenderam que sobreviver significava não fazer barulho. Nós roubamos o choro deles. Fizemos isso para salvá-los. Mesmo assim, foi um roubo. Se existe Deus, Ele precisa perdoar este pecado necessário. Se não existe Deus, Ele precisa existir de qualquer forma para carregar este peso. Porque eu não consigo. Epílogo. Os bebês que não choravam em 1993, foi organizada em Bruxelas uma reunião de sobreviventes do CDJ. Bebês salvos, agora adultos de 50 anos, junto com corredoras sobreviventes e famílias de acolhimento. Dos 394 sobreviventes, 127 compareceram. Muitos se encontravam pela primeira vez com as corredoras que os tinham transportado. Ida Externo não foi. A saúde já estava falhando. Mas enviou uma carta que foi lida. Aos bebês que eu transportei. Vocês não se lembram de mim. Eu me lembro de todos vocês. Seus rostos silenciosos. A tranquilidade antinatural. A capacidade de não chorar quando todo o instinto dizia para chorar. Nós roubamos a infância de vocês para dar vida a vocês. Essa contradição me persegue. Mas eu vejo agora que vocês têm filhos, netos. Existências se ramificando a partir das escolhas que nós fizemos. Universos inteiros de pessoas existindo porque vocês sobreviveram. Valeu a pena? Respondam vocês. Eu só fui o transporte. Vários sobreviventes responderam. Os depoimentos, arquivados no Centro de Documentação, revelam impactos de longo prazo. Sarah Blumenthal, salva aos 7 meses, escreveu: A minha vida inteira eu tive dificuldade de expressar necessidades emocionais. Terapeutas dizem que eu aprendi na infância que pedir ajuda era perigoso. O condicionamento que me salvou também me feriu. Mas eu estou viva para estar ferida. Meus 3 filhos estão vivos. Meus 7 netos estão vivos. Esse é o balanço. David Cohen, salvo aos 8 meses, escreveu: Eu não lembro de nada. Mas o meu silêncio salvou a minha vida. Se esse silêncio me custou algo psicologicamente, eu paguei esse preço de forma voluntária. Cada dia que eu vivo é um presente de mulheres que arriscaram tudo. A história do CDJ e das corredoras de bebês representa um dos aspectos menos conhecidos da resistência durante o Holocausto. A salvação organizada dos mais vulneráveis, usando métodos que desafiavam qualquer expectativa nazista. Os nazistas construíram um sistema industrial de morte projetado para a eficiência. Contra isso, uma rede de mulheres judias construiu um sistema de salvação igualmente organizado, operando literalmente debaixo do nariz dos perpetradores. O paradoxo era que o melhor lugar para esconder não estava nas sombras, e sim na luz. Bebês judeus salvos sendo transportados em público por babás arianas, atravessando controles nazistas com uma confiança que sugeria que não tinham nada a esconder. E os próprios bebês, condicionados ao silêncio da sobrevivência, viraram colaboradores involuntários do próprio resgate. A capacidade de não chorar, de não chamar atenção, de existir num silêncio antinatural, era ao mesmo tempo salvação e trauma. Os números contam uma parte. 427 bebês transportados, 394 sobreviventes. Mas números não capturam a humanidade de cada bebê, de cada corredora arriscando a vida, de cada família de acolhimento desafiando pena de morte para proteger uma criança desconhecida. A história de Ida Externo e do CDJ
é a história da resistência na forma mais fundamental. Não armada, não violenta, mas absolutamente intransigente. É a história de pessoas comuns que, diante de um mal extraordinário, escolheram agir quando a inação teria sido mais segura. É também uma história sobre custos impossíveis. Cada bebê salvo custou alguma coisa. A própria infância, a saúde mental das corredoras, as vidas de resistentes capturados. A moralidade na guerra não é uma equação simples em que o bem vence o mal com clareza. É uma sequência de escolhas impossíveis em que cada opção cobra um preço. E a única certeza é que não fazer nada cobra o maior preço de todos. Os bebês que não choravam sobreviveram, cresceram, tiveram vidas. Alguns lutaram com traumas do condicionamento na infância. Todos carregavam o conhecimento de que existiam, porque estranhos escolheram arriscar tudo. E as corredoras, especialmente Ida, carregavam um conhecimento diferente. Salvaram centenas de vidas, mas também participaram de transformar bebês em instrumentos da própria sobrevivência. Foi uma salvação conquistada por métodos que, em tempos normais, seriam considerados abusivos. Mas aqueles não eram tempos normais. Eram tempos em que bebês eram gaseados em câmaras de morte industrial, em que a humanidade estava sob ataque sistemático, em que a moralidade de livro didático era um luxo que ninguém podia se permitir. Nessas circunstâncias, as mulheres do CDJ fizeram o que era necessário. Salvaram 427 bebês usando qualquer meio disponível. E esses 427 bebês, agora 394 sobreviventes, viveram para ter aproximadamente 1.200 descendentes, segundo um rastreamento genealógico de 2020. 1.200 pessoas que existem, porque, em 1943, mulheres judias decidiram que silenciar bebês temporariamente era um preço aceitável para dar a eles a chance de viver. Os nazistas nunca suspeitaram que babás arianas, transportando bebês tranquilos, eram, na verdade, mulheres judias contrabandeando bebês judeus condicionados. A própria audácia do método, a visibilidade pública, era a melhor camuflagem. E assim, à plena vista da vigilância nazista, em estações lotadas de soldados alemães, sob o escrutínio da Gestapo caçando judeus, 427 bebês judeus foram levados para a segurança. Não em esconderijos, não em túneis subterrâneos, nos braços das suas babás, atravessando controles, pegando trens, caminhando por ruas públicas. Escondidos não pela invisibilidade, mas pela impossibilidade do conceito. Quem arriscaria um bebê judeu transportando-o em público? Mulheres como Ida Sterno, que atravessaram controles nazistas 159 vezes, que transformaram terror em método, que fizeram de bebês agentes silenciosos da própria salvação. Os nazistas perderam porque subestimaram, no fundo, o que pessoas comuns são capazes de fazer quando confrontadas com um mal extraordinário. Eles esperavam cumprimento, obediência, medo paralisante. Receberam resistência, engenho, coragem funcional. E 394 bebês que sobreviveram para carregar uma história que eles mesmos não lembram, mas que define a existência deles. Fim, tradução concluída.